Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e estou aqui com a amiga Carol pra gente terminar esta segunda parte de Os Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoiévski. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Thiago? Oi, pessoal. Carol Simão falando, @somente Carol lá no Twitter. E vamos, né, pra quem tem 2 edições, né, que algumas editoras fizeram 2 edições, a gente tá acabando o primeiro livro agora, né? Isso, tem a edição da editora 34 em 2 volumes, é exatamente o fim do primeiro volume, o que talvez faça com que a gente possa dizer que terminei um livro. Será que vale? É, acho que vale, hein? Acho que vale. A história não acaba, você tá no meio do negócio. É tipo ler Mateus e falar, eu terminei, li um livro no ano. Ah, mano, não leu, né? Mateus até vai, que é meio grandinho, né? Mas você vai, sei lá, pra Judas. Você vai pra qualquer dos apóstolos menores, que é tudo curtinho lá. Aí não vale. Que isso, Thiago? Claro que vale. Se o pessoal acha que só ler Judas é o suficiente, né? Pelo menos tá lendo. Não, que tá lendo tá. Se lê um livro, essa é a pergunta. Ah, tá bom. Beleza, estamos então no meio do livro 6, Um Monge Russo. Lembrando que a história dos Karamazov foi deixada aí de lado por um bom tempo e foi focada totalmente lá no mestre Zósimo, que tá às beiras da morte aqui, certo? Moribundo. E aí então tinha terminado a parte C desse livro 6 aí com a presença de uma pessoa misteriosa, né? Ele tava narrando a vida dele, ele tinha passado toda aquela cena do duelo e tal, que a gente falou no último episódio. Que ele foi considerado misericordioso. Isso, ele acaba se confrontando num sarau com o próprio marido e a mulher do marido que ele tinha duelado e a esposa dele, e aí ele menciona que entre todos notei particularmente um senhor de certa idade que também se aproximara de mim, mas a quem eu não for apresentado, embora eu conhecesse de nome, nunca tínhamos trocado uma palavra. Então esse homem misterioso aí é o gancho para o capítulo de hoje. E quem é esse homem misterioso aí, Carol? Então, é interessante que logo de início ele não fala o nome, né? Mas ele fala que ele é conhecido na comunidade por ser um filantropo. Tinha 50 anos, falava pouco, parecia sério. Era recém-casado, né? 10 anos aí, não era tanto tempo. E ele tinha 3 filhos pequenos. E é interessante, né, que ele se aproxima, né, eu vou falar aqui Zósimo, porque é como acho que o pessoal vai conseguir identificar, né? Até esse momento ele não era um monge ainda, mas ele já tinha falado da intenção dele de se tornar celibatário. E aí a gente vê que esse homem se aproxima dele com a intenção, assim, de começar a conversar com ele, né? De início, assim, eu achei até bem estranho, né? O que eu achei bem estranho, assim, é um cara do nada, enfim, ele é bem quisto, assim, pela sociedade, ou pelo menos pela comunidade ali. Inclusive pelo Zósimo, né? O Zósimo fala, eu sei quem ele é e tal, mas, enfim, nunca vi, nunca conversei, nada, né? Sim, exato. Só que ele se aproxima, tentando conversar com ele, vai na casa do Zósimo e tal, e ele até aceita e tudo, acha interessante, só que rola um negócio meio estranho, assim, porque conforme o tempo vai passando, você percebe que ele tá super interessado no que o Zósimo fez, na questão de desistir do duelo, mas de chegar até lá para não se parecer covarde e tal. Mas ele mesmo, ao longo do tempo, você percebe que ele não fala nada sobre si. E o Zósimo até demora para perceber isso, mas chega uma hora e fala, nossa, a impressão que eu tenho é que só eu que falo aqui, sabe? Exatamente. E assim, até o momento em que ele realmente diz qual a razão dele visitar o Zósimo todas as noites, eu achei um pouquinho assim de encheção de linguiça, tal, porque é como você falou, é muito mais o Zósimo falando do que ele, né? Quando ele fala, ele só fala assim meio pra devagar. Ah, a vida é um paraíso. Ai, que eu te observo. E ele elogia muito, né, o Zósimo e tal. Mas ele mesmo fala que ele sente que o homem quer falar alguma coisa.
E toda vez que ele meio que vai falar, ele desiste. Então, assim, achei interessante, né? Até pra construção, depois lá pra frente do que vai acontecer. Mas esse pedacinho eu achei, assim, um pouquinho de encheção de linguiça. Eu achei que não cansou, não. Não, eu li até que bem rápido. Eu achei que o cara, ele... Foi uma boa oportunidade pro autor expor pra um personagem terceiro aí muito mais do que passou na cabeça do Zósimo, das motivações dele, da própria mudança de caráter dele. E você vê que o cara, ele não estava interessado em coisas, sei lá, quaisquer coisas da vida do Zósimo. Ele estava interessado justamente o que te fez mudar de ideia. O que aconteceu para você agir desse jeito tão estranho assim para as pessoas e ao mesmo tempo tão correto. Então, o próprio Zósimo fala, né, que ele sentia que alguma coisa atormentava o cara. Ele fala, né, mas finalmente percebi que o seu desejo de me contar alguma coisa o atormentava. Depois de 1 mês de conversas, isso se tornou evidente. Quando eu digo assim que eu achei um pouquinho de encheção de linguiça, mas foi de um jeito até bom, porque assim, eu li isso daqui e não fiquei pensando, ai caramba, vamos, sabe? Porque eu tô aprendendo com Dostoiévski que tudo que ele põe no papel tem uma importância muito grande, se não naquele momento mais pra frente. E a gente viu isso um pouquinho com outros autores, mas ele é bem evidente. Então, assim, não achei ruim. Depois de um tempo, quando os dois conversam bastante, finalmente o visitante misterioso, que depois a gente descobre que se chama Mikhail, eu não sei se eu tô pronunciando o nome certo, que é o nome do pai do Dostoiévski, Mikhail. Ah, eu não sabia disso não. Que legal. Então. A gente descobre de uma forma assim... Eu já tinha sacado, né? Mas ele fala assim, de uma forma muito inesperada, que ele matou. E aí, como assim? Ele falou sorrindo, mas estava mais pálido que sua camisa branca. Por que ele sorri? Esse pensamento me atravessou o coração antes que eu reunisse as minhas ideias dispersas em caos. Fiquei pálido também. E aí tem todo um diálogo entre eles. E é isso que eu achei legal. Porque o cara, eu lembrei um pouco de Crime e Castigo. Eu lembrei muito, assim, é um mini Crime e Castigo a vida desse cara. Exatamente. Que ele tava sofrendo com aquela situação, né, dele ter matado. Ao mesmo tempo, ele queria contar. Eu acho que ele percebeu no Zósimo, poxa, é uma pessoa de confiança, que poupou a vida de um homem, que agora vai se tornar um religioso. Posso confiar nele. Mas a gente vê essa tensão muito grande que meio que consumia ele, né? Ele explica que 14 anos antes ele assassinara uma jovem senhora rica e encantadora, viúva de um fazendeiro que sempre passava o verão em nossa cidade. Ele meio que se apaixonou por ela, né? Se declarou pra ela, tentou fazer dela sua esposa, mas ela já estava prometida pra um outro cara, não dá certo e enfim, ele vai naquele esquema vingativo, ciumento e tal, e ataca ela com um punhal e acerta o seu coração, assim, bem novelesco a coisa. Pois é. E aí ele consegue escapar, né, impune do caso. É aquilo, né, ele foi o dia certo, né, porque alguns empregados tinham saído, aí não tinham trancado a porta, porque quando voltassem não queriam fazer barulho pra acordar a patroa. Cara, muito Crime e Castigo, assim, muito. Tudo dá certo sem querer, assim. Ele finge que roubou algumas coisas, na verdade ele até pega, né, rouba algumas coisas, mas não porque ele queria roubar, né, só pra tentar gerar algum tipo de culpado, né? Aí. E de fato aparece um culpado, né, eles culpam um empregado chamado Piotr. Conseguem todas as formas de fato comprovar que é ele, a polícia lá começa a investigar. Que é muito triste, né? Mas o fato é que esse Piotr morre muito rápido doente, né? Isso, exatamente. Aqui fala, né, que a prisão perturbou, a ideia de ser preso perturbou tanto ele que ele acabou morrendo. Que realmente, né, você pagar por um crime que você não cometeu deve ser uma das coisas mais perturbadoras para a alma, né? E aí criou-se aquele cenário onde a sociedade encontrou seu culpado, não tem mais como comprovar nem como descomprovar, a pessoa já foi punida com a própria morte meio que sem querer ali, e aí começa o castigo, né? É o Crime e Castigo isso, cara. Começa o castigo na cabeça do Mikhail aí, que ele fala, putz, só eu que sei que eu matei, e eu me entrego ou não me entrego? E aí ele vive 14 anos é tempo, hein? E aí ele começa a ter loucuras na cabeça dele, do tipo, como que eu vou criar os meus filhos, sabe?
Achei isso tão triste, tão triste. Como que eu vou ensinar o certo e errado pra eles? Como é que eu vou amar, né? Ele fala que ele tem muita vontade de chegar, abraçar, afagar os filhos, mas essa culpa consome tanto ele que ele acaba sendo muito frio, né, com as crianças. O que deve ser muito triste, né? E é interessante que a filantropia dele começou aí, né? É meio que como ele tentando se redimir diante da sociedade, ajudando, mas não resolve. Isso aí é uma análise do ser humano, assim, que eu acho muito legal. Porque, assim, por mais que a pessoa faça o bem, ela não consegue apagar o mal que ela causou. É isso. E assim, aí o Zósimo pergunta, tá bom, mas por que você tá me contando tudo isso, né? Aí ele, é porque eu tô vivendo aqui um conflito. Aí achei até bem legal, né? Que ele fala que há 3 anos ele tomou uma decisão. Mas ele fica assim, se eu confessar, os meus filhos, né, vão perder a honra. E eu queria muito explicar isso direitinho, que eu achei sensacional. Ela vai morrer de tristeza, talvez meus filhos não perderão os títulos de nobreza e seus bens. Ela é a esposa, né? Isso, a esposa dele. Mas serão os filhos de um condenado perpetuamente. E que lembrança, então? Que lembrança eu vou deixar em seus corações? E aí ele tá contando isso pro Zósimo, o Zósimo fica ali, silenciado, né, tal. E ele fala, tô vivendo um inferno. E confessar pra mim tá sendo um paraíso, entende? Aí ele fala, eu vou aceitar o sofrimento e começar a viver. Agora não ouso amar nem meu próximo, nem mesmo meus filhos. Meu Deus, eles vão compreender talvez o que me custou o sofrimento e não me censurarão. E aí você vê que é complicado, né? O que eu achei aqui, assim, ele tá tentando convencer o Zósimo de que ele não precisa se entregar. Que o Zósimo, sei lá, afague o ego dele lá e fala, não, você já sofreu muito, vai em paz, sabe? Mas o Zósimo é o Zósimo, né? E o Zósimo fala, siga em frente, eu disse, confesse, tudo passa, só a verdade permanece. Seus filhos vão compreender mais tarde quanta grandeza houve em sua decisão. Então ele partiu totalmente decidido. E aí ele ficou enrolando, né? Eu acho que, putz, não esperava ouvir isso, mas ok, você falou, ele o Zósimo, né, já ganhou a confiança dele no sentido de que, se alguém conseguiu viver aquela experiência do duelo do jeito que ele viveu, ele é uma pessoa apta para me aconselhar nesse caso. Eu acho que foi muito isso que passou na cabeça aí do Mikhail. Mas depois de 15 dias, o Zósimo fala, olha, acho que você tem que se denunciar. Ele fala, sempre que venho você me olha curiosamente. Ainda não confessou? Pere, não me despreze tanto assim. Confessar não é tão fácil quanto você imagina. Talvez eu não confesse. Você não vai me denunciar, vai? E aí começa esse negócio que fala, putz, vai dar ruim aqui. Vai dar muito ruim. E aí o Zósimo continua, vá se denunciar, murmurei em tom firme, embora estivesse sem voz. Então tomei na mesa o Evangelho, na tradução russa, e mostrei-lhe, no Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. E ele tinha dito alguma coisa assim, né? Ele deu exatamente esse texto pro Aliotia. Isso, exatamente. Ai. Aí o cara fala, falar é fácil, né? E aí depois ele vai para Hebreus 10, 31, né? Ele fala, quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Ele leu e logo afastou o livro, tremia dos pés à cabeça. É um versículo terrível, disse ele. Não há o que dizer, você escolheu bem. Ele se levantou. Bem, adeus, talvez eu não volte mais. Tornaremos a nos ver no paraíso. Então, há 14 anos eu caí nas mãos do Deus vivo. Eis como se chamam esses 14 anos. Amanhã pedirei a essas mãos para me deixarem partir. E o interessante é que amanhã, que seria o dia seguinte, era aniversário desse cara. E tinha toda uma festa na cidade no aniversário dele, né? Exatamente. Ele dava festa, como ele era um filantropo, né? Tinha dinheiro. Ele sempre dava uma festa, ainda fala. Naquele ano não foi diferente. Ele dava um jantar, né, tal. Depois da refeição, ele caminhou até o meio dos convidados, segurando um papel na mão, a sua confissão às autoridades. Como elas estavam presentes, ele a leu a todos, um relato completo e detalhado do seu crime. Aí eu falei, Que tenso, né? Né? Muito tenso, né?
Aí ó, que ele termina. Como um monstro arranco-me da sociedade dos homens. Deus me visitou, concluiu. Quero sofrer. Então ele colocou na mesa todas as provas que conservara por 14 anos. Joias da vítima, furtadas para desviar as suspeitas, um medalhão e um crucifixo tirados do seu pescoço, o caderno dela e 2 cartas, a do noivo informando a chegada próxima e a sua resposta ainda inacabada que ela enviaria no dia seguinte. Por que furtar essas cartas e conservá-las por 14 anos em vez de destruir essas provas? O que aconteceu? Todos se surpreenderam e se emocionaram, mas ninguém quis acreditar, embora o ouvissem com extraordinária curiosidade como a um enfermo. Dias depois, todos concordaram que o infeliz estava louco. Seus superiores e a justiça viram-se obrigados a abrir o caso, mas logo o arquivaram. Embora os objetos apresentados e as cartas dessem o que pensar, as autoridades estimaram que, mesmo se as peças fossem autênticas, não poderiam servir de base para uma acusação formal. A finada poderia tê-las dado pessoalmente. Bizarro isso, eu achei. Pois é, o crime prescreveu, né, Thiago? Não, ele parece o Brasil aqui, não parece a Rússia. Complicado, né? E aí, a culpa do cara foi tão grande que ele ficou doente, né? Ele caiu de cama, ficou muito enfermo. A esposa dele até proibiu que o Zósimo fosse visitá-lo, né? Porque falou, a culpa é sua. Você que ficou instigando ele a confessar esse crime que talvez ele nem tenha cometido, né, e tal. E aí o Zósimo fica assim meio sentido, né? Caramba, o que eu fiz, né? Nossa, me lembrou muito uma situação do tipo, sei lá, você é muito amiga de uma pessoa, aí você descobre que essa pessoa tá sendo corno de alguém. Aí você vai e conta. Aí você sempre é o malvado da história, os dois ficam juntos e você perde a amizade. É bizarro, né, meu? O ser humano consegue umas coisas. Caramba, né? Só que o cara quer ver o Zósimo. Então manda chamar ele. E aí, como é o último pedido de um moribundo, né? Eles deixam ele ir visitá-lo. E aí eu achei interessante esse diálogo que tem entre eles. Que aí ele fala, né? Ó, naquele dia que eu confessei lá, que eu matei, que você falou que eu tinha que confessar. Não foi no último dia. Antes dele se confessar. Isso. Quis encerrá-lo em meus braços e beijá-lo, mas não tive coragem. Seu rosto estava transtornado, seu olhar era doloroso. Ele saiu. Senhor, eu pensei, aonde vai esse homem? Lancei-me de joelhos ante a imagem e, chorando, pedi por ele a Virgem Santa, pronta mediadora e auxiliadora. Por meia hora permaneci rezando em lágrimas. Já era tarde quando meia-noite de repente vi a porta se abrir. Ele voltava, fiquei surpreso. E aí rola uma cena deles se conversando lá de novo. E aí no final ele fala, lembra-te, disse ele, que vim à tua casa pela 2ª vez. Entendes? Lembra-te. E aí ele sai. E aí tem a confissão dele no dia do aniversário e agora ele tá falando, ó, tu lembras, naquela noite voltei à tua casa pela 2ª vez à meia-noite. Pedi para lembrar-te disso. Sabes por que voltei? Para te matar. E eu não achei isso surpreendente, porque eu já imaginei que ele ia matar ali naquela hora. Lógico que eu sabia que não ia matar, porque enfim, é o Zósimo velho que tá contando a história, né? Sim. Aí uma semana depois, esse senhor morre, a cidade inteira seguiu o enterro, o arcebispo fez um elogio emocionado. Depois do enterro, toda a cidade se ergueu contra mim. Deixaram de me receber. Pouco depois, deixei a cidade definitivamente. E esse é o fim desse capítulo. Triste, mano. Então, ele continua rezando pela vida do Mikhail todas as noites, né? Acho isso interessante, né? No contexto católico, eles rezam pra mortos, né? Exatamente. É triste, né? Mas isso formou o caráter do Zósimo, né? Pra ele se tornar quem ele... Sim. Entender, né? Como as pessoas reagem, como como as pessoas convertem pro mal aquilo que a gente faz de bom, né? Isso vale pra hoje em vários contextos da nossa vida, infelizmente. Nossa, muitos contextos. É a caminhada de um cristão, né? E aí a gente parte, né, pro capítulo 3 desse livro, que é o Fragmentos das Entrevistas e Ensinamentos do Mestre Zósimo. Lembrando que foi o Aliotia, né, que transcreveu todo esse discurso, né, mas também foi uma conversa e essas memórias do Zósimo, né? Uhum. Aqui para de ser uma história corrida, né? E aí é exatamente isso. Fragmentos de meio que quase assuntos teológicos aí que são tratados. Eu achei bem chato essa parte, pra falar a verdade. Então... Também achei bem chato, que aí ele começa a divagar, né, sobre o que é ser um monge, o que é ser um religioso, e aí ele fala o que ele acha que é ser um monge, né,
Eu acho interessante que ele fala assim, né? Eis o que eu penso do monge. É possível que eu esteja enganado. Que seja a presunção da minha parte? Olhem, todas essas pessoas que se erguem acima do povo cristão, elas não alteraram a imagem de Deus e a sua verdade? Elas têm ciência, mas uma ciência submetida aos sentidos. E aí ele começa a discorrer aqui. Uhum. É papo, né, de gente filósofa. Eu não sou filósofa. Tem um trechinho interessante aqui que ele fala: a vida dos monges é bem diversa, zombam da obediência, do jejum e da oração, mas eles representam a única via que leva à verdadeira liberdade. E eu transformo isso daqui para a nossa vida atual aí de cristãos, onde, assim, as pessoas podem não vir na nossa cara e zombar, mas eu sempre percebi um negócio do tipo, sei lá, você fica sabendo uma notícia ruim de alguém, você fala, eu vou orar por isso. As pessoas que não são cristãs, eu sinto meio que, sabe, esse cara tá viajando, nesse sentido assim de que o mundo realmente não entende o que é ser um cristão. Não entende. Eu vou dar aqui um exemplo, assim, que pode parecer muito forte. Isso é uma coisa que aconteceu comigo. Eu perdi uma prima há alguns anos e foi uma situação muito triste, abalou, obviamente, toda a família. Ela era muito jovem e ela, de repente, faleceu. E aí, eu lembro que a gente ficou muito triste, choramos, né? Mas ela conhecia Cristo. Então, a gente acredita, né, na certeza da salvação e que ela, enfim, ela não estaria mais sofrendo. E eu lembro que eu acabei indo para a universidade no dia. Eu tinha aula, tinha uma prova importante, eu fui. E eu tava muito triste, e aí um amigo meu chegou e conversou. O que tá acontecendo? Eu acabei me abrindo com ele. Ele falou, e o que você tá fazendo aqui? E eu falei assim, nesse momento eu não posso fazer nada. Ela nem tinha, o corpo tinha sido liberado para funeral, essas coisas. Eu falei, então eu preferi vir para a faculdade. E ele não entendeu aquilo. E eu falei, não, mas a gente tá em paz, E ele não entende, entendeu? Eu sei que também cada pessoa reage, né, a circunstâncias diferentes da vida. Mas isso é uma coisa que eu sempre vejo, né? A paz que a gente acaba tendo, né, na partida de uma pessoa. Não quer dizer que não vai sofrer, que não vai doer, que a gente não vai sentir saudade. Mas a gente acredita na certeza de que a gente vai reencontrar essa pessoa um dia no céu, né? Então, é engraçado isso que você falou, né? Que as pessoas não entendem. E as pessoas nos criticam por causa disso. Mesmo que veladamente, né? Sim, sim. E eu acho que a gente tem que ter muito respeito, né? Pelas opiniões e decisões que as pessoas tomam, né? Enfim, foi só um exemplo aí. Ele dá uma pinceladinha ainda antes de acabar essa sessão sobre a questão do isolamento de monges, né? Eu discordo, assim, eu acho que um cristão ele não tem que se isolar do mundo, pelo contrário, ele tem que se misturar para ser luz e tal. Mas, assim, é legal de ver o argumento que eles usam aqui sobre isso, porque ele tá falando que as pessoas zombam e tal, e zombam, inclusive, dessa reclusão deles, né? Aí, ao monge reprovam o seu retiro. Você se retirou à solidão para buscar sua salvação entre os muros do mosteiro e se esqueceu da causa fraterna da humanidade. Que é mais ou menos o que eu penso mesmo. Mas resta saber quem servirá à humanidade com mais zelo, pois o isolamento não está do nosso lado, mas do lado deles. Apenas eles não o enxergam. E assim, é um ataque aos não cristãos, né? Que levam as suas vidas longe de Deus, isolados da sociedade. Inclusive, quando ele está lá conversando com o Mikhail, naquela parte antes do Mikhail se entregar para o Zósimo, tem um trecho bem interessante que a gente pulou nos comentários, até porque não dá para falar tudo, onde eles falam sobre esse isolamento humano, que eu achei bem bonita aquela parte lá, dizendo, eles estão divagando sobre o ser humano como um todo, né, que eles são isolados, se o ser humano é bom ou é mau e tudo, tem uma coisa bem preciosa por ali que a gente não passou. Por isso até vale a pena, não sei se vocês que acompanham esses diários de leituras aí se sentem confortáveis em só ouvir o nosso áudio sem ler o livro, mas saibam que a gente passa muita coisa, tá bom? Tem muito mais no livro do que o que a gente fala aqui. Então, se você tá gostando do que você tá ouvindo, se você for ao livro, você vai ter muito mais. Sempre vai ter. Sim, com certeza. Senão, também seria mais fácil fazer a leitura corrida, né, do texto. Isso. Aí ele abre uma nova sessão, os senhores e os servos podem se tornar irmãos espirituais. É bem interessante porque o contexto da época tinha escravatura ainda, ou pelo menos, não sei se é um fim de escravatura, não estudei essa parte aí, no contexto histórico da Rússia aqui, mas claramente tinha, sei lá, servos ou algo muito perto disso,
pessoas quase miseráveis ali que davam suas vidas ali para grandes ricos e tal. Uhum. Ele traça um pouco sobre o conceito de corrupção do mundo e tal. O livro já tratou um pouquinho sobre isso, naquela parte do início da vida do Zósimo e do irmão, inclusive um pouco antes do irmão morrer, que ele fala, quem sou eu para você me servir, eu que devia te servir e tal. Ele meio que pega esse fio aí e ele vai seguindo essa linha. É interessante que ele exalta o povo russo e destrói os Sim, europeus o povo aqui, europeu. Né? Muito legal. É isso que eu achei legal. Porque às vezes falta um pouco de nacionalismo, né, por parte de algumas pessoas, e a gente vê que os russos, eles gostam, né, eles amam bastante a pátria. Eu não sei atualmente, mas pelo menos na época em que esse livro foi escrito, os personagens aqui dão, né, essa exaltação, tirando o Ivan. Lembra que o Ivan não curte muito as ideias o Ivan russas. tem a cabeça europeia, inclusive as pessoas se irritam um pouco com ele por causa disso. É verdade, eu não lembrava mais. Mas tem que ver esse nacionalismo aí contra quase um xenofobismo aqui dos russos, né? Sim. Tanto que o Zósimo fala, né? Quanto à Rússia, Deus a salvará, como já salvou muitas vezes. É do povo que virá a salvação, é de sua fé, de sua humildade que ela virá. Então você vê que realmente ele tem esse carinho, esse amor, né? E aí aqui acontece o reencontro do Zósimo, né? Ele tá narrando, obviamente, com aquele subordinado que ele bateu quando ele era Afanasi, do exército. Né? Isso. E aí aqui fala que se passaram 8 anos, né? Desde que eles tinham se visto pela última vez. O Afanasi estava casado, né? Ele encontrou no mercado, ele o viu, reconheceu e correu até ele, o Zósimo, né? Até o Zósimo alegremente. É o senhor mesmo? É possível que eu o esteja vendo? Ele me levou à sua casa, livre de servir a mim, tinha se casado e já tinha 2 filhos pequenos. Sua mulher e ele viviam de um pequeno negócio no mercado. Seu quartinho era paupérrimo, mas limpo e alegre. O que eu também achei muito interessante, porque tem essa narrativa que o povo muito pobre vive numa situação muito precária de higiene, né? E aqui não, eles eram pobres, paupérrimos, mas eles tinham assim um ambiente alegre, né, na casa deles. É o pobre, porém limpinho, né? Me lembrou muito a casa do Mr. Cratchit, lá no Um Cântico de Natal do Dickens. Ah, é verdade. Na minha cabeça eu desenhei exatamente aquele cenário sem o menino ser deficiente, né? E aí o Afanasi pede pro Zósimo abençoar os filhos dele, né? E ele fala, eu não... Quem sou eu para abençoar teus filhos, né? Eu sou só um pobre e humilde monge. Eu vou orar a Deus por eles e por você, Afanasi. Nunca esqueça em minhas orações, desde aquele dia fatal, pois você é o motivo de tudo. E aí eu não tinha me tocado que foi o Afanasi que fez ele virar a chavinha pra mudar lá o duelo e depois seguir a vida de celibatário, enfim. Eu tinha esquecido esse detalhe e, obviamente, isso é muito, muito importante, né? Sim, com certeza. E aí vem à tona de novo a tal da irmandade coletiva, né? Nunca mais o vi, ele fala, mas pensei muito em tudo isso. Agora digo a mim mesmo, é possível que essa grande e franca união possa se realizar em toda parte, em seu tempo, entre os russos? Acredito, ela se realizará, o tempo está próximo. Eles têm essa noção de que o fim do mundo vai chegar de um jeito melhor, as pessoas vão se aproximar de novo, né? Tipo num reboot. Não, eu acho que assim, nós cristãos, pelo menos eu entendo a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, como o mundo piorando até chegar numa situação em que Deus vai dar um basta e acabou. Só que a teologia deles aqui, aparentemente é o contrário. Eles têm um certo, um otimismo por uma melhora da moral coletiva, sabe? E que isso vai fazer com que Cristo volte, eu não sei, mas eu sei que tem uma linha teológica que defende isso, que os cristãos vão fazer o mundo se converter, sabe? Eu acredito que não. Os cristãos vão fazer os mundos matarem os próprios cristãos. Eu vou pra essa linha, sabe? Entendi. Mas é muito interessante ver essa cosmovisão de que, olha, a solução está em destruir esse isolamento social, que é meio recorrente no livro. Esse trecho que a gente leu hoje todo vai falar bastante disso. E, na verdade, a coisa vai mudar, e inclusive essa exaltação da Rússia em relação à Europa vai muito nessa linha, porque eles dizem que a Europa está se individualizando, as pessoas estão se tornando sozinhas, enquanto nós, os russos, permanecemos unidos e nós vamos mudar o mundo
porque é esse o caminho correto, não só como sociedade, mas como cristianismo também. É legal ver isso. É, muito legal. Eu gostaria muito... É que, infelizmente, aí falta tempo e recursos pra gente estudar a fundo, né, a cultura russa, mas seria interessante, né, a gente, quem sabe, até procurar alguém que entenda mais disso pra conversar com a gente. Se você for essa pessoa e quiser falar com a gente, chama aí. Aí encerra mais uma sessão, né? Vai pra sessão G, a oração, o amor, o contato com outros mundos. E outros mundos aí não é nada de ET, né? É questão de... das bolhas. Isso. Ele diz assim: irmãos, não temam o pecado dos homens. Amem o homem até mesmo em seu pecado, pois esse amor é a imagem e semelhança do amor divino. Não há amor maior no mundo. Enfim, o autor aqui ele vai expondo sobre a parte de oração, principalmente acho que o amor, né? Tem um trechinho que ele diz: diante de certas ideias é possível petrificar-se, principalmente ante o pecado do homem, e perguntar-se: devo empregar a força ou o amor humilde? Decida sempre assim: vou empregar o amor humilde. Se você decidir assim, poderá conquistar o mundo inteiro. A humildade no amor é uma força extraordinária, maior de todas, nada a iguala. E assim ele vai seguindo, depois ele joga, só há um meio de salvação, responsabilizem-se por todos os pecados dos homens. Nossa, isso aqui a gente já viu várias vezes no livro, né? É muito recorrente, esse conceito de amor deles, assim, de preocupação com o próximo e tudo. E pra mim termina essa parte e entra na H. Não sei se você tem mais alguma coisa a dizer aí. Não, a G e a H, gente, realmente assim foi bem cansativo de ler, tá? Eu sei que é importante. A H é: podemos ser juízes dos nossos semelhantes? A fé até o fim. Ela abre: lembre-se principalmente de que você não pode ser juiz de ninguém, pois na terra não pode haver juiz de um criminoso antes de este juiz compreender ele mesmo é tão criminoso quanto aquele que comparece na sua frente, e talvez ele seja o primeiro culpado pelo crime. Isso aqui é muito Cristo, viu? Sim. Tira o cisco do seu olho antes... Aliás, tira a trave do seu olho antes de tirar o cisco do olho do seu irmão. Acho que isso está em Mateus 7, do 1 a 5, se não me engano. Então, tem até uma parte aqui que ele narra, você falando assim, que ele tá falando da figura de Cristo. Inclusive é no tópico anterior, que ele fala, né? Na terra erramos, em verdade. E se não tivéssemos diante de nós a preciosa imagem de Cristo, pereceríamos e nos perderíamos completamente, como a espécie humana ante o dilúvio. Então é legal porque ele não se esquece do que é o verdadeiro, né? Porque tem muitos religiosos que falam, não, segue aqui meu caminho, entendeu? Eu sou um meio e tal. E a gente sabe que o meio é Cristo, né? Então achei bem bacana essa parte. E na verdade é bem isso que ele tá falando, né? Ele tá dando as últimas orientações sobre o amor, fragmentos, né? Ainda nesse ponto H aí, mas se a maldade dos homens vier a despertar em você uma indignação e uma tristeza insustentáveis, e nos dias de hoje isso é bem fácil de acontecer, levando-o a um desejo de vingança contra os maus, tema seu próprio sentimento. Antes busque em si os mesmos sofrimentos, como se você fosse culpado pela maldade dos homens. Olha aí, de novo. Um pouquinho abaixo, o gênero humano não reconhece seus profetas e os massacra, mas os homens amam os seus mártires e veneram os que eles mesmos levaram ao suplício. É sensacional isso. Se eu não me engano, eu tuitei isso daqui. Aliás, segue a gente lá de verdade, tá? Não só o @clubictus, @vulgutan, @somentecarol. A gente acaba colocando um pouco da nossa experiência pessoal de leitura nesses locais, assim, é bem interessante. E às vezes a gente também dá um desabafo lá. É bom, né? É bom. Eu não sou muito de redes sociais, mas no Twitter eu me solto um pouquinho mais, eu acho. Beleza, aí tem o ponto I, que é o último, né? Último, exato, dessa sessão. E assim, é bonito, né? Porque ele vai falar um pouco sobre o inferno e as chamas do inferno e umas meditações místicas. E eu lembrei daquele outro monge que tem nesse mosteiro, que ele é meio inimiguinho aí de todo mundo, que ele fala que vê os capetinhas lá nos bolsos. Ele ainda vai voltar pra história, tenho certeza. Não devem ter gastado tanto tempo com ele, principalmente com a morte do Zósimo aí, né? Mesmo porque acho que depois do Zósimo ele era o mais velho, né? É uma coisa assim. Talvez ele entre na cadeia hereditária lá. Isso aí.
Bom, o que é o inferno? Penso assim, é o sofrimento de não poder mais amar. Aqui vai muito em linha, né? Não só de não poder mais amar, mas de não ter mais Deus próximo, né? Ele meio que apresenta essa ideia e, biblicamente, é isso, né? O inferno é o afastamento completo e eterno de Deus. E Dostoiévski foi muito feliz nessa linha aqui de pensamento, porque é isso, entendeu? É você, infelizmente, eu espero que quem está nos ouvindo aqui já tenha tomado uma decisão, né, ao lado de Cristo, para não ter que experimentar essa realidade que muitos vão experimentar, mas quando as pessoas elas forem condenadas à eternidade no inferno, infelizmente elas não vão ter mais como se arrepender e voltar para receber o amor de Deus, né? E é isso, gente. Dostoiévski tá me fazendo refletir demais. Não sei se eu gosto muito disso. É bom, Carol. Por que não é bom? É bom, mas é uma bolha que está sendo estourada, entendeu? É um outro mundo que a gente começa a enxergar. Mas bolhas estouradas são boas. A menos que seja na sola do seu pé. Ou no dedão, sabe? Na dobrinha do dedão. Nossa. Aí ele fala uma coisa que eu acho bem legal, né? Porque na minha cabeça, católicos, eles sempre condenam os suicidas, né? O suicídio é um pecado capital, você vai pro inferno porque você se matou e tal. E ele fala assim, olha: lamento, irmãos e amigos, não poder exprimi-lo de forma mais clara, mas pobres dos que se destruíram a si mesmos, pobres dos suicidas. Penso que ninguém é mais infeliz do que eles. É um pecado, dizem, orar a Deus por eles. E formalmente a igreja os rejeita. Mas nos cantos mais secretos de minha alma, penso ser possível orar também por eles. O amor não deixaria Cristo zangado. Por eles em toda a minha vida rezei interiormente, confesso, padres e mestres, e até hoje, todos os dias, rezo por eles. Então você vê que ele é meio reativo à posição oficial da igreja aqui. Eu achei muito legal, porque assim, ele tem a crença dele, ele segue e... enfim, ele atingiu o status que ele atingiu não à toa, né? Sim, e assim, seguindo aqui a narrativa, ele tá seguindo uma linha de raciocínio, tá falando e de repente ele para. Ele para, inclusive, aí no meio de uma fala, né? Ele tá falando, né? Não podem ver o Deus vivo sem ódio e exigem que não haja o Deus da vida, que Deus se aniquile e que toda a sua criação se aniquile. Elas arderão eternamente nas chamas de seu ódio, aspirando à morte e ao nada. Mas não conquistarão a morte. E aí fala que esse é o fim, né, da transcrição do Alexei. Aqui termina o manuscrito de Alexei Fyodorovich Karamazov. E aí conta o que aconteceu, né? Que aí a gente volta aí pro narrador, né, em terceira pessoa, falando que o fim do mestre aconteceu de forma totalmente inesperada, pois embora todos os presentes soubessem que seu fim estava próximo, ninguém poderia imaginar que ele sobreviria tão de repente. Ao contrário, como já dissemos, seus amigos, ao vê-lo tão disposto e tão falante, imaginaram uma melhora sensível, embora passageira. 5 minutos antes do fim, ninguém poderia prevê-lo. De repente, o mestre sentiu uma dor aguda no peito, empalideceu, colocou as mãos no coração. Todos se comprimiram ao redor dele, olhando-os, sempre com um sorriso nos lábios, apesar do sofrimento. O mestre se deixou deslizar lentamente da poltrona à terra, ajoelhou-se, inclinou o rosto, estendeu os braços e, como em um êxtase de alegria, beijando a terra, orando como ele mesmo pregava, entregou suavemente, alegremente, a sua alma a Deus. Achei lindo, porque assim, ele fazia muito isso, né, de se prostrar na terra, sabe? Realmente se humilhar assim diante de Deus. E ele conseguiu fazer isso no último minuto dele, né? Eu acredito que esse Zósimo é muito do reflexo do próprio Dostoiévski, sabia? Eu não sei se isso é uma verdade, eu não sei se eu estou inferindo algo até meio desonesto para o autor, mas a gente sabe que o Dostoiévski ele era cristão, a gente sabe que o Dostoiévski era russo e que ele era da Igreja Ortodoxa e que alguns pontos teológicos ele dá umas alfinetadas aqui na própria teologia da Igreja russa. E eu acho que isso é o Dostoiévski deixando extravasar um pouco daquilo que ele pensa, sabia? Não sei se eu consigo confirmar isso, mas eu gosto de pensar. Mas aí você pensa, né? Todo esse momento sublime, fala aqui que, né? Avisaram no mosteiro, de repente toda a cidade ficou sabendo da morte dele, né? E aí, olha como Dostoiévski termina esse livro, termina esse capítulo.
De manhã, quase toda a cidade falava do acontecido e uma multidão chegou ao mosteiro. Mas falaremos disso no próximo capítulo. No momento, diremos apenas que, antes do dia seguinte, aconteceu algo inesperado e, pela impressão provocada nos monges, bem como em toda a cidade, tão estranho, inquietante e confuso que até hoje, depois de tantos anos, a lembrança desse dia tão perturbador para tantas pessoas permanece muito viva em nossa cidade. E eu falei, o quê? O quê? E acabou. Então, acabou um livro, Carol? Não dá, né? Pois é. Ah, mas é porque aqui deixou um gancho, né? Deixou, né, pra segunda temporada. Pois é. Vamos ver se vai renovar no Netflix. Pois é. Mas é isso, você que seguiu com a gente aqui, tá muito legal ler os Irmãos Karamazov. A gente mais ou menos chegou na metade da história, né? O total acho que são 4 partes, né? O livro todo é separado em 4 partes, a gente acabou a segunda parte, então não em volume, quase em volume, mas em partes a gente chegou à metade do livro. Segue com a gente, eu duvido que você que chegou até aqui vai parar agora, né? A gente não consegue mais desistir desse livro não, pelo menos eu não sei a Carol. Não, agora nem dá. Mas assim, aquela leitura devagar pra você ir degustando, tá muito gostoso de ler. Uhum. E é isso, se você gosta do que a gente faz aqui no Ictus Podcast, tem 3 formas de você ajudar a gente, tá bom? As 3 são muito importantes e as 3 de verdade ajudam a gente. A primeira é você fazendo, primeira e mais barata, né, mais óbvia, é você fazendo todas as suas compras na Amazon sempre partindo do nosso link. Então acessa lá ictus.com.br, lembrando Ictus é ICHTHUS. Lá você vai ter um botão para Amazon e aí se você partir de lá, todas as suas compras de qualquer produto na Amazon sempre vão gerar uma comissão pra gente, você não vai gastar mais nada com isso e isso vai com certeza ajudar para que esse projeto continue o quanto Deus conseguir manter isso daí com a gente, tá bom? A segunda forma de você ajudar a gente, se você quer realmente ajudar um pouco mais, é você se comprometer como um dos nossos mantenedores. Também lá no nosso site ictus.com.br tem um botão lá para apoiadores assumirem um plano mensal aí pelo PicPay. Tem planos a partir de R$2. Olha, R$2, o que você pode ajudar a gente? Então escolha lá um plano que cabe no seu bolso e faça com que esse projeto continue, não só aqui do Diário de Leitura, mas todo o conglomerado Ictus aí, tudo que a gente produz depende muito dessa ajuda de vocês, tá bom? E a terceira, e óbvio que é a que a gente mais gostaria que você pudesse participar, é você se tornando um dos membros do nosso Clube Ictus. Escolhendo um dos planos de assinatura que a gente manda livros para sua casa, com certeza um deles vai encaixar dentro do seu perfil. A gente tem planos de todos os jeitos, de todas as formas aí. Então aproveite, a gente tem planos para quem gosta de leitura cristã, para quem não gosta de leitura cristã, para quem é criança, para quem já é adulto, tem de tudo lá. Então essas são as 3 formas que você precisa se lembrar sempre. Usar o nosso link da Amazon para as compras, participar de um programa de mantenedores lá ou se associar num dos nossos planos de assinatura do Clube Ictus, tá bom? Muito obrigado pela sua audição até aqui. A gente volta no próximo episódio abrindo então a terceira parte de Os Irmãos Karamazov. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @Clube Ictus, tá bom? Um abraço e até mais. Até mais, pessoal. Valeu.